Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 12, de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de número 12, vamos finalizar o assunto minerais secundários. Estamos falando da mineralogia da fração argila. Na aula anterior falamos das argilas silicatadas. Vamos falar nessa aula das argilas não silicatadas. As argilas não silicatadas são os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Então, as argilas não silicatadas ocorrem em formas cristalinas ou amorfas. O que é uma forma cristalina de mineral? É a definição típica dos minerais. Os minerais que compõem as rochas apresentam arranjo atômico ordenado e composição química definida. Então, as argilas silicatadas elas podem apresentar-se nessa condição, arranjo atômico ordenado e composição química definida, ou elas podem apresentar com a composição química definida, porém, os elementos podem estar arranjados de uma maneira diferenciada, que são as formas amorfas, São exemplos de argilas não silicatadas os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. As formas cristalinas são representadas principalmente pela hematita Fe2O3, que é um óxido de ferro, goethita FeOOH, que é um oxihidróxido de ferro, e a gibsita, que é um hidróxido de alumínio. Argilas não silicatadas. Os óxidos de ferro e alumínio são minerais secundários de importância muito significativa nos solos de regiões tropicais em geral e dos solos brasileiros em particular. Por quê? Então, por que os óxidos de ferro e alumínio, que são argilas não silicatadas, elas têm uma importância significativa nos solos tropicais, nos solos brasileiros e nos solos do Cerrado. Então, durante toda essa nossa explanação, será no sentido de justamente responder a essa questão. Então, a presença dos óxidos de ferro e alumínio na fração argila dos solos é quase obrigatória, e sua influência nas propriedades dos solos é muito sentida. Então, como nós falamos na aula anterior, existem as argilas silicatadas e as argilas não silicatadas. Essas argilas estão misturadas em diferentes proporções. Portanto, na maioria dos solos existe os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, assim como existem as argilas silicatadas. Essas argilas vão influenciar no comportamento do solo. De que maneira os óxidos de ferro e alumínio influenciam o comportamento do solo? Então, vamos responder essa questão. Então, os óxidos de ferro são minerais originados da precipitação dos íons liberados e oxidados após a destruição do retículo cristalino dos minerais primários. Então, mostramos em vários momentos, que os minerais primários sofrem um processo de intemperização, geralmente em meio aquoso. O oxigênio está dissolvido na água. Esse oxigênio reage com o hidrogênio. Muitas vezes, as moléculas de hidrogênio, eles entram no lugar, por ser um íon muito reativo, ele entra no lugar do alumínio, o alumínio, o ferro. Esses elementos vão para a solução, sobretudo o ferro, e esse ferro se oxida, e ao se oxidar, origina um mineral secundário. Esse mineral secundário se precipita, formando os óxidos de ferro, que são argilas não silicatadas. O mesmo processo acontece com o alumínio, com o alumínio. Porém, você vai ter uma maior precipitação de hidróxido de alumínio em ambientes onde o intemperismo é mais severo, onde o solo passou por um período muito prolongado de precipitações intensas e temperaturas elevadas. Então, aqui, os hidróxidos de alumínio também são originados do intemperismo das argilas ou minerais primários sob condições severas. Então, sob condições severas de intemperismo, temos a formação dos hidróxidos de alumínio, e quando esse intemperismo é muito intenso, há uma presença significativa desses minerais hidróxidos de alumínio nos solos, que são argilas não silicatadas. Então, dependendo das condições do meio onde o mineral primário está sendo intemperizado, tem-se a formação de uma das formas de óxido de ferro, como hematita, goethita, magemita, magnetita, lepidocrocita e ferridrita. Então, são exemplos de óxidos de ferro: hematita, goethita, magemita, magnetita, lepidocrocita e ferridrita.
O principal óxido de alumínio encontrado no solo é a gibsita, que na verdade é um hidróxido de alumínio, né? Que na verdade é um hidróxido de alumínio. Os óxidos de ferro. Agora vamos falar um pouco sobre a influência dos óxidos de ferro no comportamento do solo, né? Então, mesmo em concentração baixa no solo, os óxidos de ferro têm alto poder pigmentante e influem na coloração do solo de maneira bem nítida, né? Então, uma das primeiras influências que os óxidos de ferro têm no solo é na sua coloração, né? Na sua coloração. As cores vermelhas são impressas pela hematita, então a hematita tem um elevado poder pigmentante. As cores amarelas são impressas pela guetita, né? As cores intermediárias entre vermelho e amarelo são derivadas da atuação conjunta de hematita e da guetita, que são cores típicas da maioria dos solos brasileiros, né? Então, isso é uma importância dessas óxidos de ferro, óxido e hidróxido de ferro no solo. E a hematita ela tem elevado poder pigmentante. O que significa isso? Mesmo em ambientes onde tem guetita, a hematita consegue, a sua cor se destaca porque ela tem um elevado poder pigmentante. Solos que têm matéria orgânica em excesso imprime ao solo uma coloração escura. Porém, a cor vermelha, quando os solos têm pouca matéria orgânica, a cor vermelha predomina, né? A cor vermelha vai predominar. Portanto, a hematita tem elevado poder pigmentante. Os solos amarelos normalmente não contêm nenhuma hematita, ao passo que solos vermelhos, ainda que de coloração intensa, geralmente possuem alguma guetita. Então, o que quer dizer essa frase? Quer dizer o seguinte: se o solo apresenta coloração amarela, significa que não tem hematita naquele solo. Por quê? Como a hematita tem elevado poder pigmentante, se ela estivesse ali, a cor dela ia aparecer. Se ela não aparece, é porque não existe hematita naquele solo. Solos de coloração amarela, solos de coloração vermelha, não quer dizer que não tenha guetita, né? Não quer dizer que não tenha guetita. Se houver condições redutoras no meio, no qual o ferro 3+ se encontra, ele pode ser reduzido a ferro 2+, que é uma forma bem mais solúvel de ferro. Então, olha só. Ambientes alagados, né? Ambientes de breja, ambientes de vereda, ambientes de várzea, são considerados ambientes redutores, né? Então, do ponto de vista da ciência do solo, então, quando você estuda isso aí, você estuda o potencial redox do solo. Então, quando o potencial redox é muito baixo, ou seja, o solo é alagado, o que acontece? Favorece condições, ambientes oxidantes, favorece muito a quebra de moléculas no sentido de perder elétrons, né? No sentido de perder elétrons. Ambientes alagados, a perda de elétrons, a velocidade de perda de elétrons é reduzida. Então, você diz que aquele ambiente é um ambiente redutor. Então, nesse caso, o ferro 3+, né? O ferro 3+, ele está oxidado, ele vai se reduzir. O que acontece? Ele ganha um elétron, né? Ele ganha um elétron, e ao ganhar um elétron, o elétron é negativo. Então, 3+ menos um elétron, ele vai ficar 2+. Então, reduziu a sua carga positiva. Então, nós vamos ter um ambiente redutor, é um ambiente alagado. O que acontece nesse ambiente alagado? O ferro ele é mais solúvel. Como o ferro é mais solúvel, nesse ambiente, essa redução do ferro provoca a destruição da hematita e da guetita. Com isso, o solo perde a sua coloração avermelhada, ele perde a sua coloração amarelada e ele vai imprimir a coloração de outras constituintes do solo, às vezes da gibsita, às vezes da caulinita. E aí esses ambientes vão apresentar a coloração esbranquiçada. É o que muitas vezes acontece em ambientes alagados. Nos ambientes alagados, a camada superficial ela é escura. Por quê? Porque nesses ambientes alagados, a matéria orgânica se deposita ali, restos de folhas, galhos, flores e frutos caem sobre o solo. O ambiente é redutor, predominam os micro-organismos anaeróbios, a decomposição daquela matéria orgânica é lenta, aquele material se acumula, dando a coloração superficial do solo escura. As camadas mais profundas são camadas esbranquiçadas. Por quê? Porque hematita e guetita foram destruídas, saíram do sistema, o ferro naquela condição ficou mais solúvel, e ali aquela coloração esbranquiçada ou acinzentada é a manifestação da coloração de caulinita, muitas vezes, né? Misturada com gibsita. Aí a gente mostra isso aqui. Então, ferro 2+, né? Aí o ferro 2+, é o ferro reduzido, né? Um ambiente oxidante ele pode se transformar em guetita ou hematita. Em ambiente alagado vai acontecer o contrário, né? Vai acontecer o contrário.
o ferro oxidado, a hematita. Em um ambiente alagado, ela pode se transformar em guetita, hematita se transforma em guetita, e guetita a estrutura da guetita vai ser destruída e esse ferro 2+ fica solto no sistema, ficando solúvel na água desses ambientes, e eles são muitas vezes, à medida que aquela água é drenada, esse ferro vai sendo levado, né? Esse ferro vai sendo levado. Então, como é que são os ambientes alagados? Então, já falamos sobre isso aí, né? Então, o alagamento, por exemplo, é a condição mais comum de redução do solo, causando a destruição da hematita ou guetita, retirando com isso as colorações amareladas, alaranjadas ou avermelhadas típicos desses óxidos, né? Então, os solos de locais alagados ficarão com colorações esbranquiçadas ou acinzentadas, dependendo do tipo de argila silicatada ou do teor de matéria orgânica daqueles solos, né? Outro aspecto importante dos óxidos de ferro, né? Outra característica importante dos óxidos de ferro, e podemos falar também dos hidróxidos de alumínio, é a sua influência na estrutura do solo. O que acontece? Primeiro, o que vinha a ser a estrutura do solo? A estrutura do solo, então nós temos aqui os agregados. Esses agregados é a unidade da estrutura do solo. O que é o agregado? Esses pequenos torrões que nós temos aqui. Então, esses pequenos torrões, eles são formados pela união das partículas de areia, silt e argila, né? Areia, silt e argila. A matéria orgânica tem um papel importantíssimo ao colar essas partículas de areia, silt e argila, ao cimentar essas partículas de areia, silt e argila. E essa matéria orgânica é produzida pelos organismos vivos. Então, os organismos vivos, as plantas, os micro-organismos têm um papel importantíssimo na formação desses agregados. O conjunto de agregados forma a estrutura do solo. E as plantas têm um papel importante na formação desses agregados. Os agregados podem ser de diferentes tamanhos, agregados do tipo granular, blocos angulares, subangulares, blocos colunares, né? Falamos um pouco sobre isso aí na aula anterior. Então, o que acontece? A presença dos óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio no solo tem uma tendência de formar agregados do tipo granular. Então, a presença, né? Os solos, o que vai acontecer? Os solos tropicais, né? Os ambientes tropicais, nós estamos numa região tropical. Essas regiões tropicais, elas favorecem o acúmulo de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Por quê? Porque são regiões que sofreram um intemperismo muito intenso. Nesse intemperismo muito intenso, houve a perda de silício, né? Houve a perda de silício devido ao processo de quebra daqueles minerais primários. As argilas perderam as suas lâminas de silício e ferro e alumínio foram se acumulando no solo devido às condições de intemperismo, né? Então, as regiões tropicais são regiões muito intemperizadas, solos profundos. Por consequência disso, os minerais, as argilas, sobretudo as argilas do tipo 2+1, elas foram destruídas, né? Formando argilas do tipo 1 e havendo acúmulo de óxido, hidróxido de ferro e alumínio, né? Então, nossos solos são ricos em óxido, hidróxido de ferro e alumínio. Essas argilas, né, têm uma tendência de formar uma estrutura granular. Então, os nossos solos, predominantemente, apresentam estrutura granular. Os agregados são muito pequenos, né? Os agregados são muito pequenos. Por quê? Porque os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio, né? Os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio, eles têm um formato, não têm uma forma definida, né? Eles não têm uma forma definida, eles não se agrupam lâmina sobre lâminas, como acontece nas argilas do tipo 2+1. Com isso, ele forma uma condição de um arranjo, né? O arranjo dessas argilas, óxidos, hidróxido de ferro e alumínio, junto com as argilas silicatas caolinita, é um arranjo irregular, de tal forma que os agregados vão ficar estáveis, né? Os agregados ficam estáveis no tamanho, né? Os agregados ficam estáveis no tamanho de grânulos, né? Esses agregados vão ficar estáveis no tamanho de grânulos. Então, a estrutura típica dos solos brasileiros é uma estrutura granular. Isso ocorre devido ao excesso de óxido, hidróxido de ferro e alumínio, porque eles apresentam um formato amorfo. Lá no nível submicroscópico, eles são amorfos. Ao se organizar, o agregado fica estável somente no tamanho granular. Esses agregados de tamanho granular tornam esses solos bastante porosos, né? Esses solos se tornam bastante porosos. Com isso, né, esses solos bastante porosos, portanto, solos ricos em óxido, hidróxido de alumínio são solos profundos,
solos porosos, né? Solos porosos. Por isso, esses solos ocorrem principalmente na região dos cerrados, ocorrem nos planaltos. Esses planaltos são chamados a caixa d'água do Brasil, justamente por isso, porque são solos que estão numa região alta, são solos bastante profundos, solos bastante intemperizados, com estrutura granular, que permitem a infiltração da água. Essa água vai infiltrando lentamente no perfil do solo, na região do Planalto Central, e vai fluindo para os diferentes mananciais de água, que vai fluir para diferentes bacias hidrográficas do Brasil. Daí a importância desses óxidos, hidróxido de ferro e alumínio. Então, tem importância nas condições físicas do solo, na formação de uma estrutura granular, que vai permitir a formação de solo profundo, poroso, que permite o crescimento, né? As raízes de plantas do cerrado são raízes bastante profundas, né? Essas raízes são bastante profundas. E essa profundidade das raízes ocorre justamente devido à estrutura desse solo, por ser um solo poroso, profundo, onde as plantas vão buscar água a grandes profundidades. Isso ocorre devido às condições do tipo de argila do solo, que está relacionado ao processo de formação desses solos, de intemperismo físico, químico e biológico, que falamos nas aulas anteriores, né? Então, os nossos solos são solos granulares, né? E aí nós falamos, as plantas crescem, abraçam esse solo, facilitando esse processo de infiltração de água nesses solos, né? Então, os óxidos de ferro e alumínio influenciam a estrutura do solo, ajudando na formação de agregados pequenos, extremamente estáveis, como na estrutura latossólica típica dos latossolos brasileiros. Então, latossolos é uma classe de solos no Brasil, é uma classe de solos que predominam. Uma das características desses latossolos qual é? Solos bastante profundos, solos bastante intemperizados, solos velhos, solos antigos, onde predominam os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio. E, por conta disso, esses solos apresentam estrutura granular. Os agregados só se tornam estáveis no tamanho granular. Estrutura latossólica é aquela na qual as partículas de argila, normalmente caulinita e óxido de ferro e alumínio, se reúnem para formar agregados que, por sua estabilidade, se compõem como se fossem partículas de areia, né? Esse tipo de agregação gera uma massa de material muito friável que se esboroa muito facilmente e que recebe a denominação comum de pó de café. Então, os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio formam agregados muito pequenos, que são agregados do tipo granular. Cada agregado do tipo granular funciona como um grão de areia, né? Qual a diferença de um solo rico em óxido, hidróxido de ferro e alumínio e um solo arenoso? É que é o seguinte, os grãos de areia são impermeáveis e os agregados do tipo granular eles são permeáveis, apresentam microporosidade no seu interior, né? Então, essa é a diferença. Portanto, esses solos são muito porosos, mas não são tão porosos como o solo arenoso. Por outro lado, por ter uma microporosidade, esses solos têm uma certa capacidade de reter água, o que os solos arenosos não têm. Por outro lado, esse solo é chamado solo apresenta estrutura friável. O que significa isso, uma estrutura friável? Esse solo, quando seco ou quando úmido, os agregados se destroem com muita facilidade, eles se quebram com muita facilidade. Por outro lado, esses solos são pouco plásticos, pouco pegajosos. Isso tem uma importância muito grande do ponto de vista do uso desses solos, sobretudo o uso mecanizado desses solos. Esses solos, quando secos, eles não são tão duros, então permite o preparo desse solo, aração e gradagem. Quando úmidos, eles não são tão plásticos e não são tão pegajosos, o que permite o trabalho nesse solo, o manejo desse solo, com amplitude muito ampla de umidade. Tanto solos secos quanto solos úmidos, esses solos conseguem ser trabalhados com máquinas, né? Isso explica a utilização desses solos. Agora, é importante observar que é o seguinte, esses solos, né, do ponto de vista da manutenção da estrutura desse solo, eles não deveriam ser arados e gradeados com muita frequência. Por quê? Quando se destrói a estrutura do solo, destrói-se todo esse benefício que os solos têm, de porosidade, capacidade de infiltração, capacidade de penetração das raízes. Esses solos, apesar de apresentar essas condições, quando arados e gradeados com muita intensidade, esses solos vão se tornar solos compactados. E aí você perde todos os benefícios que eles teriam quando tem condições naturais que estão relacionadas à sua porosidade, à sua friabilidade, né? Outro aspecto importante dos óxidos, hidróxido de ferro e alumínio é o seguinte, os óxidos, hidróxidos de ferro e alumínio,
eles apresentam baixa superfície específica e baixa quantidade de cargas, né? Baixa quantidade de cargas. Então, esses solos apresentam baixa CTC. Portanto, qual a influência que os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio têm no solo? Então, nos nossos solos, solos cerrados, solos tropicais, as argilas que predominam nesse solo serão as argilas não silicatadas, óxido, hidróxido de ferro e alumínio, e misturadas com um pouco de caulinita. Óxido, hidróxido de ferro e alumínio misturado com uma pequena quantidade de caulinita, o que vai acontecer com esses minerais? Né? Eles apresentam baixa superfície específica e baixa CTC. Com isso, esses solos apresentam baixa quantidade de cargas, baixa capacidade de reter cátions, né? Baixa capacidade de reter cátions. Por outro lado, esses solos, naturalmente, são solos que estão sujeitos a uma lixiviação muito intensa, né? Estão sujeitos a uma lixiviação muito intensa. Por quê? Porque ele tem baixa quantidade de cargas, baixa capacidade de armazenar cátions que estão na solução do solo. Então, são solos que sofrem um processo de lixiviação muito intensa, né? São solos bastante lixiviados. São solos que têm baixa capacidade de reter cátions. Então, daí a influência desses óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio nesses solos, né? Outro aspecto importante, né, da característica química desses solos, outro aspecto importante das características químicas desses solos, os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio apresentam cargas dependentes de pH, por isso podem adsorver ânions e cátions. O que são cargas dependentes de pH? Então, o que acontece? Cargas dependentes de pH. Primeiro, pH. pH é o potencial hidrogênio iônico. Vamos estudar nas próximas aulas, né? Então, o pH é um termo. O termo pH, portanto, define a acidez ou a alcalinidade relativa de uma substância. A escala de pH, como vimos aqui, ela cobre uma amplitude de 0 a 14. Menor que 7, nós vamos ter um pH ácido. Entre 7 e 14, um pH alcalino. O pH 7 é um pH neutro, né? E a maioria dos solos apresenta um pH entre 4 e 9. Então, o que significa cargas dependentes de pH? As argilas, assim como as argilas não silicatadas, óxido, hidróxido de ferro e alumínio, assim como a caulinita, podem apresentar cargas positivas ou negativas dependentes do pH do ambiente. E como é que isso vai funcionar? Como é que isso funciona? Então, nós temos aqui argilas não silicatadas ou mesmo a superfície da caulinita. Em um ambiente ácido, né, a superfície quebrada aqui da caulinita, em um ambiente ácido, o que nós vamos ter? Esse hidrogênio, né, ele vai reagir e vai entrar na estrutura das argilas aqui, no ambiente ácido. O que acontece? Essas argilas vão manifestar cargas positivas. Essas argilas manifestam cargas positivas. Em um ambiente alcalino, representado pelo OH-, o que vai acontecer? Esse OH- reage com esse H, formando H2O e liberando uma carga negativa, né? Liberando uma carga negativa. Portanto, em ambientes ácidos, né, nós vamos ter uma maior proporção de cargas positivas. Em ambientes alcalinos, nós vamos ter uma maior proporção de cargas negativas. Qual é a importância disso? Nós vimos que as argilas, elas estão misturadas com a solução do solo. Na solução do solo, nós temos cátions. O que tipo de relação vai haver com os cátions e essas cargas positivas, né? Então, cátion positivo, positivo com positivo, vai haver uma repulsão. Portanto, em ambientes ácidos, maior quantidade de cargas positivas na superfície das argilas, sobretudo argilas não silicatadas e caulinita, o que vai acontecer? Uma repulsão das cargas positivas, um aumento na lixiviação, né? Um aumento na lixiviação. Portanto, os solos cerrados, naturalmente, são solos ácidos. Então, são solos que têm uma grande proporção de cargas positivas. Essa grande proporção de cargas positivas aumentam a lixiviação, a possibilidade de lixiviação desses cátions no solo. Por isso que, muitas vezes, o solo cerrado é necessário fazer uma calagem. Quando se faz a calagem, eleva-se o pH. Ao elevar o pH, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aplica-se calcário com o objetivo de fornecer cálcio e magnésio, elevar o pH, diminuindo a acidez. Quando você faz isso, você coloca OH- no sistema. Quando coloca OH- no sistema, você eleva o pH, diminui a acidez, neutraliza o alumínio tóxico. Por outro lado, você também aumenta a quantidade de cargas negativas, aumentando
a CTC do solo, aumentando a CTC do solo. Por conta disso, aumenta a adsorção de cátions, aumenta a quantidade de cátions benéficos armazenados na superfície das argilas, né? Então, justamente isso são cargas dependentes de pH. Então, outra influência dos óxidos, hidróxido de ferro e alumínio é que eles apresentam cargas dependentes de pH, e essas cargas dependentes de pH, se o ambiente for ácido, nós vamos ter uma maior proporção de cargas positivas, maior repulsão de cátions, maior lixiviação. Quando se faz a calagem, aumenta a quantidade de cargas negativas, aumenta a CTC do solo, aumenta a dissolução de cátions, aumenta a reserva de cátions benéficos na superfície dos colóides. Outra influência dos óxidos hidróxido de alumínio. Os óxidos de ferro e alumínio são responsáveis pela fixação do fósforo no solo. O que é a fixação do fósforo? Então, olha só. Então, nós temos cargas dependentes de pH. Quando o ambiente é ácido, a superfície das argilas vão manifestar cargas positivas. Essas cargas positivas atraem os ânions. Esses ânions podem ficar adsorvidos aqui na superfície dos colóides, então havendo a troca aniônica. No entanto, com relação ao fósforo, e quando se trata das argilas não silicatadas, óxidos, hidróxido, ferro e alumínio, o que acontece? O ferro, né? Aqui nós temos o ferro. Em um ambiente ácido, nós vamos ter a manifestação de cargas positivas. Essas cargas positivas atraem o ânion fosfato. O ânion fosfato se liga à superfície das argilas não silicatadas, óxido, hidróxido, ferro e alumínio. Então, e nesse caso, não ocorre a troca aniônica. Ao invés desse fósforo ser trocado, por exemplo, pelo ânion fosfato, ele não se troca, ele fica preso aqui com uma força muito forte por meio de uma ligação covalente. Quando isso acontece, nós vamos ter a fixação do fósforo. Então, fixação do fósforo é justamente isso. Então, o que é a fixação do fósforo? O fósforo, o que é a fixação do fósforo? É quando o ânion fosfato é atraído pelas cargas positivas das argilas, ele é atraído e ocorre uma reação covalente, uma ligação covalente entre o ânion fosfato e as argilas não silicatadas. Quando acontece isso, o ânion fosfato fica preso, ocorre a fixação do fósforo. Qual é a importância disso? Qual é a influência disso? A influência disso é que é o seguinte, o fósforo é um macronutriente de extrema importância para a planta. Muitas vezes ele está presente no solo e a planta não consegue capturá-lo. Por que a planta não consegue capturar esse fósforo? Porque ele foi fixado na superfície das argilas, ele foi preso na superfície das argilas. Então, isso que acontece, uma outra influência das argilas não silicatadas, óxido, hidróxido de ferro e alumínio. A presença dessas argilas no solo faz com que nos nossos solos haja uma grande fixação desse fósforo. Para reduzir a fixação do fósforo, há a calagem, e essa calagem aumenta a quantidade de cargas negativas, diminuindo, quando se faz uma adubação fosfatada, vai diminuir a fixação do fósforo. Então, melhor aproveitamento dos fertilizantes fosfatados, como é o caso do pó da rocha fosfática, pó da rocha apatita, quando aplicada ao solo, é importante elevar o pH para diminuir a fixação desse fósforo, né? Diminuir a fixação desse fósforo. Então, ali nós mostramos os óxidos de ferro provocando a fixação do fósforo, a mesma coisa acontece aqui com os hidróxidos de alumínio, né? Portanto, o fósforo no solo está na forma de H2PO4- e HPO4-2-, né, que são os ânions fosfatos. O fósforo, nessa forma, é atraído por óxidos de ferro e alumínio, ocorrendo inicialmente a dissolução e, em seguida, a precipitação, o que leva à sua imobilidade, o que é denominado fixação do fósforo no solo, o que o leva também à sua indisponibilidade para as plantas. Então, o fósforo está presente no solo, porém indisponível para as plantas, né? E aí, quais são as consequências da fixação do fósforo? Nós já comentamos sobre isso. Agora, por que nos solos tropicais há uma maior tendência de acúmulo de óxido de ferro e alumínio? Então, explicamos isso também. Então, os solos cerrados, solos tropicais, os solos brasileiros, há uma maior tendência de argilas não silicatadas, óxido e hidróxido de ferro, predominarem no solo. Por que predominam? Por que essas argilas predominam? Justamente devido ao processo de intemperização dos nossos solos. Os nossos solos sofrem um processo de intemperismo muito intenso, intemperismo físico, químico e biológico, destacando o intemperismo químico e o intemperismo químico-biológico. Então, os minerais primários sofrem intemperismo,
originam as argilas silicatadas. Essas argilas silicatadas são destruídas devido à severidade da temperatura, da umidade das nossas condições durante centenas e milhares de anos. Há uma precipitação do silício, precipitação de cálcio, magnésio, havendo acúmulo de óxido hidróxido de ferro. E aí essas argilas predominam, misturados com uma certa quantidade de caulinita. Por isso que há o predomínio, o acúmulo de óxido hidróxido de ferro e alumínio nas nossas condições, né? Explicamos isso aí por mais de uma vez, né? Explicando aqui o processo de formação das argilas silicatadas e à medida que o intemperismo vai avançando, essas argilas são destruídas, havendo acúmulo aqui nesse exemplo de gibsita, que é um hidróxido de alumínio, podendo também haver a precipitação do ferro por meio da oxidação do ferro, como nós mostramos nos exemplos anteriores, né? Então, aí, portanto, mais uma vez, a gente vai explicar aquela pergunta. Então, durante toda essa explicação aqui, nós tentamos explicar, justamente justificar essa pergunta, responder essa pergunta. Os óxidos de ferro e alumínio são minerais secundários de importância muito significativa nos solos de regiões tropicais em geral e dos solos brasileiros em particular. Poderíamos falar também, os óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio predominam, esses óxidos exercem grande influência nos solos cerrados. Por que essas argilas exercem grande influência no solo cerrado? Primeira coisa, porque elas predominam naqueles solos, né? É a fração coloidal. Então, a fração coloidal mineral, né? A fração coloidal mineral que predomina nesses solos, nos solos cerrados, nos solos tropicais, é esse tipo de argila, né? Então, é ela que está lá. É o coloide que vai, é o tipo de coloide que vai influenciar o comportamento do solo. São essas argilas. Então, essas argilas exercem grande influência nos nossos solos tropicais, no solo cerrado, porque é a fração coloidal mineral que predomina nos solos. Então, portanto, ela vai influenciar aquele solo, tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo, né? Então, do ponto de vista químico, né? Se a gente levar em consideração do ponto de vista químico, então você vai ter nos nossos solos tropicais, solo cerrado, uma predominância de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio nesses solos e misturado com uma certa quantidade de caulinita. Do ponto de vista químico, esses óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio apresentam baixa superfície específica e baixa CTC, baixa capacidade de troca catiônica. Portanto, os solos do cerrado, os solos tropicais, vão apresentar baixa CTC. Por que os solos tropicais, solo cerrado, apresentam baixa CTC? Porque a fração coloidal desses solos, que são argilas não silicatadas e caulinita, apresentam baixa CTC. Tá certo? Aí daí vem a importância, né, nesses solos tropicais, solo cerrado, no manejo agroecológico, ou em qualquer tipo de manejo, daí vem a importância da matéria orgânica nesses solos. Já como é que a gente faz para aumentar? Como é que a gente pode aumentar a quantidade de cargas negativas do solo? Como é que nós podemos fazer para aumentar a CTC de um solo? Aumentando a quantidade de caulinita, óxido, ferro e alumínio, então não existe essa prática não é inexistente. Aumentar a quantidade de caulinita e óxido, ferro e alumínio. Mas, no entanto, uma prática viável e possível de ser utilizada é aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. A matéria orgânica tem elevada superfície específica, elevada CTC. Portanto, quando se aplica matéria orgânica no solo, você aumenta a superfície no solo, aumenta a capacidade de interação desses solos, aumentando a sua CTC. Então, solos tropicais, tanto no manejo agroecológico quanto no manejo convencional, para você diminuir o efeito negativo dessas argilas, melhorar a qualidade química desses solos, é importante que se faça adubações orgânicas. É necessário que maneje adequadamente a matéria orgânica desse solo por meio de plantio direto, rotação de culturas, consociação de culturas, adubação orgânica por meio de compostagem, por meio de bocache e assim por diante, né? Aí mostrando exatamente como é que você pode aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, aumentando por exemplo, fazendo adubação verde. Então, nesse caso aí, o trator está incorporando ao solo, está triturando adubos verdes, geralmente leguminosas, que são trituradas e incorporadas ao solo, aumentando a quantidade de matéria orgânica desse solo, aumentando a disponibilidade de nitrogênio, aumentando a disponibilidade de outros sais minerais e aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo e, portanto, aumentando a sua CTC, né?
E aí, manejo de matéria orgânica, fazendo rotação de culturas, consociação de culturas, justamente para um melhor aproveitamento dos nutrientes do solo, né? Melhor aproveitamento dos nutrientes do solo, melhor cobertura do solo, melhor utilização desse solo, né? Outra influência, né? Estamos aqui respondendo aquela pergunta: por que os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio exercem grande influência no comportamento dos solos? Porque esses óxidos, hidróxido de ferro e alumínio apresentam cargas dependentes de pH. Ambiente ácido, nós vamos ter um excesso de cargas positivas. Ambientes alcalinos, uma maior quantidade de cargas negativas. Naturalmente, então, nesse solo, nós vamos ter uma grande quantidade de cargas positivas. Essas cargas positivas, elas repelem os cátions, favorecendo a lixiviação em condições naturais nesses solos. Quando você vai praticar agricultura, para você aumentar a quantidade de cargas negativas, você pode fazer a calagem. A calagem ela não é feita com esse propósito. Normalmente, a calagem ela é feita com o propósito de quê? Elevar o pH, diminuir a acidez. Por consequência da calagem, você fornece cálcio e magnésio. Aí tem uma outra consequência. Você torna um ambiente menos ácido, você eleva o pH, aumentando a quantidade de cargas negativas. Aumentando a quantidade de cargas negativas, você eleva a CTC, né? Você eleva a CTC. Portanto, uma influência da presença dos óxidos, hidróxido de ferro e alumínio é que elas apresentam cargas dependentes de pH. Essas cargas dependentes de pH podem propiciar uma maior lixiviação desses solos. Essas cargas positivas podem provocar o quê? Elas podem atrair o fósforo, e o fósforo atraído pelas cargas positivas, eles não são trocados, eles não voltam para a solução do solo. Eles ficam presos por meio de ligações covalentes, eles ficam indisponíveis para as plantas. Quando isso acontece, nós vamos ter a fixação do fósforo, né? Então, outra influência da presença dessas argilas no solo. Então, vocês observem que essas argilas, então, os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio, exercem grande influência no comportamento do solo, do ponto de vista químico e do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, é que nós temos os óxidos, hidróxido de ferro e alumínio propiciam a formação de agregados pequenos. Os agregados se tornam estáveis no tamanho granular. Então, a estrutura dos solos tropicais, a estrutura dos solos cerrados serão predominantemente estrutura granular. Essa estrutura granular confere a esses solos uma elevada porosidade, macroporosidade e microporosidade. Esses solos, então, são bastante porosos, são bastante permeáveis, eles vão permitir com que a água infiltre nesses solos, e como esses solos, né, esses óxidos hidroxíferos estão em solos profundos, a água infiltra e vai alimentar o lençol freático, né, alimenta o lençol freático durante o ano todo, né? Então, no Planalto Central, você vai ter uma grande quantidade de solos profundos, solos em ambiente plano, onde vai diminuir o escoamento superficial, você vai ter uma maior infiltração da água nesses solos. Essa água infiltra, alimenta o lençol, e por esse motivo, os solos que apresentam essas condições, né, ricos em óxido, hidróxido de ferro e alumínio, no Planalto Central, funcionam como uma caixa d'água do Brasil, né? Vão alimentar esses solos lentamente. Agora, o uso inadequado desses solos, né? Irrigações constantes, arações gradais, etc., modifica o ciclo hidrológico, né? E aí você modifica o papel dessa caixa d'água do Brasil. Então, aí falando dessa estrutura granular, né? Então, a água infiltrando com muita facilidade, diminui o escoamento superficial, diminuindo a erosão. Isso permite também, nas nossas condições tropicais, nas nossas condições de cerrado, com que as plantas de cerrado tenham um sistema radicular bastante profundo e elas crescem bastante no sentido vertical e no sentido horizontal. E isso acontece justamente porque esse solo apresenta um solo poroso, e essa porosidade é devido à estrutura granular. E essa estrutura granular é devido ao acúmulo de óxido, hidróxido de ferro e alumínio nesses solos, né? Que propicia a formação de estrutura granular. E aqui mostrando justamente um solo bastante profundo, um solo bastante intemperizado. Somente por meio da visualização aqui na imagem, nós não conseguimos chegar à conclusão que esse solo apresenta estrutura granular, mas provavelmente esse solo apresenta estrutura granular, né? Devido à sua profundidade, devido ao seu perfil bastante intemperizado, né? É uma característica só. Agora, um aspecto importante com relação ao fósforo. O fósforo que é fixado nesses solos, né? O fósforo que é fixado nesses solos, é um fósforo que fica indisponível para as plantas, né? Um fósforo que fica indisponível para as plantas. Hoje, com o uso de as micorrizas, né? As micorrizas, que são associações entre fungos do solo e raízes,
essas micorrizas conseguem capturar esse fósforo que é fixado. Então, portanto, propiciando as condições para as micorrizas, ou seja, você não revolvendo o solo, você fornecendo matéria orgânica para o solo, você manejando adequadamente o solo, você vai propiciar a sobrevivência das micorrizas nas raízes. Portanto, você vai propiciar a captura desse fósforo por meio das enzimas que esses micorrizas eliminam, capturando esse fósforo, né? E existe também bactérias na rizosfera das raízes, que são bactérias solubilizadoras de fosfato, né? Então, você propiciando condições para o crescimento e desenvolvimento dessas bactérias, você aumenta a captura do fósforo que está disponível para as plantas na solução do solo, né? E aí, a pesquisa agropecuária brasileira está estudando possibilidades de fazer inoculação da semente com os micorrizas, fazer inoculação da semente com bactérias solubilizadoras de fosfato. A pesquisa brasileira caminha nesse sentido. Porém, essa pesquisa ainda está em processos iniciais. Outro aspecto importante com relação à presença dos óxidos de hidróxido de ferro e alumínio nos nossos solos. Esses óxidos de hidróxido de ferro e alumínio influenciam na coloração do solo, né? As cores vermelhas são impressas pela hematita, as cores amarelas são impressas pela guetita, as cores intermediárias entre hematita e guetita, entre vermelho e amarelo, né? São derivados da atuação conjunta da hematita e da guetita, que são as cores típicas da maioria dos solos brasileiros, né? E com isso nós finalizamos o estudo dos minerais secundários e na próxima aula nós vamos estudar justamente as propriedades físico-químicas do solo. E aí, no estudo dessas propriedades físico-químicas do solo, o objetivo de estudar os minerais secundários é que essas propriedades físico-químicas do solo, CTC total, CTC efetiva, soma de bases, saturação por bases, é justamente influenciada pela história dos solos. Então, ao estudar os minerais secundários, nós estudamos a gênese do solo. Com isso, nós compreendemos melhor os nossos solos. Por que os nossos solos, né? Por que os solos tropicais apresentam baixa CTC total, baixa CTC efetiva, baixa soma de base? Então, a explicação disso aí, a explicação do comportamento desses solos de antemão, ocorre justamente devido à gênese desse solo, devido à formação desses solos, devido ao tipo de argila que predomina na fração coloidal desses nossos solos. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Até as próximas aulas nos estudos das propriedades físico-químicas do solo, que tem grande influência no estudo, na interpretação das propriedades químicas do solo, que é um assunto que a fertilidade do solo se dedica, que tem grande importância no estudo da fertilidade do solo. Muito obrigado.